Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre técnica, né? Vou trazer aqui uma abordagem que é vindo ali do Smart Money, né? É sobre topo forte e fundo forte, tá? É uma coisa bem básica, bem tranquilo de se entender, né? Mas é um detalhe, pessoal, que faz toda a diferença quando a gente vai fazer a nossa análise no gráfico, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível, tá? E como que vocês podem utilizar isso na operação de vocês, tá? É claro que você não vai utilizar somente isso para análise, mas já vai ajudar bastante, tá bom? Então, o que que é um topo forte, né? Um topo forte é quando ele vem, faz esse topo aqui, né? Faz esse fundo. Eu vou colocar esse fundo aqui. Aí ele faz de novo aqui o topo e esse topo ele faz uma pernada rompendo esse fundo anterior aqui, ó. Ele rompe esse fundo anterior. Então esse aqui é um topo forte, tá? É um topo de ser considerado, tá bom? Por quê? Porque ele teve força suficiente para romper esse fundo aqui, tá? Que às vezes, né, poderia estar fazendo esse movimento, mostrando um fundo forte aqui, tá? Que rompeu esse topo anterior aqui, tá? Então ele rompe esse fundo aqui e se torna um topo forte, tá bom? Não sei se deu para entender, eu acabei explicando as duas coisas aqui, mas vamos lá, vamos separar de novo. O que que é um fundo forte, né? Um fundo forte é quando ele está, né, faz um topo, vem, faz um fundo e esse fundo consegue romper esse topo. Stone, mas é muito parecido com a teoria de Dow. Tá, mas muitas pessoas, né, muitos mentores não explicam que isso aqui é um fundo forte. O que que é um fundo forte? É um fundo de relevância, teve força suficiente para romper esse topo aqui. Tá? A mesma coisa, né? A gente explicou anteriormente sobre o topo, né? Tem um fundo aqui e o topo rompe, né, esse fundo, tá bom? Então se torna um topo forte, beleza? Pessoal, e o que isso encaixa de relevância nas nossas operações? Se encaixa que quando você vai operar suporte e resistência, às vezes você fica na dúvida, qual que é um topo relevante, qual que é o fundo relevante, tal, né? Então vocês podem utilizar isso aqui como um filtro, né, de topos e fundos relevantes, tá bom? Também, né, existe várias e várias metodologias explicando sobre isso, né, com detalhes diferentes e tudo mais, tá? Mas o que que a gente pode analisar aqui? Vamos analisar aqui no gráfico, né? Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho, primeiramente, vou pegar aqui mais para trás, para ficar mais fácil. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar esse dia aqui, ó, o dia 2 de janeiro, tá? Primeiro dia de operações do ano, né? Aí é o primeiro dia do mês de operação. Que que acontece aqui, pessoal? Eu tenho um topo, né? Que ele rompe esse fundo aqui, ó, tá? Então ele vem e rompe esse fundo, tá? Faz o rompimento aqui do fundo, né? Ele até volta aqui e tal, fica enrolando um pouquinho, depois volta a cair, tá? A gente pode considerar, né, que o rompimento teve início aqui, através desse topo, certo? E a gente pode considerar que esse fundo aqui também foi um fundo rompido, que esse aqui também é um topo forte, tá? Então, a gente tem aqui basicamente um fundo que foi rompido aqui e um fundo que foi rompido aqui. Então, eu tenho esse topo forte, tá? E tenho esse topo forte, tá? Então, eu tenho esses dois topos. Olha só, o que que acontece? Quando esse topo é forte, ele costuma travar as operações quando vem buscar essa região, tá? Então, é a região de resistência, tá bom? Se torna a região de resistência. A mesma coisa acontece até com os topos menores, só porque é muito mais é, é, é muito mais forte um topo, né, que ele tem uma estrutura maior, tá bom? Esse topo que tem estrutura menor, geralmente a gente pode considerar somente uma pernada, tá? Que é a continuação do movimento, tá bom? Então, quando o topo é mais trabalhado, ele tende a ser um topo mais forte, tá bom? Isso é muito importante vocês entender, tá? Então a gente tem aqui, a gente se fosse marcar aqui como resistência, a gente tem esse topo,
certo? E a gente tem esse topo aqui como resistência também. Então a gente pode ver que o preço vem trabalhando para buscar esses topos, que são regiões onde teve realmente uma força vendedora que ganhou ali a briga com os compradores, né? Então ele jogou o mercado para baixo. Então o que que acontece? O mercado vem testar essas regiões, tá bom? A mesma coisa acontece, né? E é claro que vocês têm que ver também a tendência, tá, pessoal? Ver a tendência. Igual eu falei no começo, não só ver isso, né? Mas só por isso já dá para ter uma ideia de o quanto isso é importante, tá? A gente tem também esse fundo aqui forte, né? Considerado forte aqui, por quê? Porque ele veio romper esse topo anterior, tá? Então a gente pode considerar ele como um fundo forte. Ah, Stone, e esse aqui, né? Esse aqui atrás, né? Que teve esse topo, né? Aí veio, esse fundo aqui veio, tentou fazer o rompimento e voltou, né? Só que ele tenta fazer o rompimento, né? Não dá conta. Depois ele vem aqui e tem força. Então a força concentrou aqui. O início do movimento é esse, tá, pessoal? Se vocês quiserem marcar ele também, não é errado, tá? Não é errado. Se vocês virem aqui, ó, e marcar esse fundinho aqui, ó, não é errado também, tá bom? Vocês podem até às vezes fazer duas linhas marcando assim, ó, né, a região, porque você tem uma região aqui que foi a região realmente onde os compradores seguraram os vendedores e acabou jogando o mercado para cima. Repare que aqui, quando esse mercado vem buscar, até no dia de hoje mesmo, ele vem buscar aqui essa região, ele rompe, depois volta para testar aqui e cai de novo. Tá? Então essa região aqui ela não teve tanta força porque o mercado realmente desceu muito forte, mas foi um ponto no qual você pode definir alvos, tá? Então eu não expliquei isso no começo, mas são pontos também que se você compra, por exemplo, aqui no fundo, né? Se você faz essa compra aqui no fundo ou em algum momento aqui, né? O que que acontece, pessoal? Aqui e tal, qual que é seu alvo? Você vai olhar qual que é o topo relevante para você ter ideias de alvo, tá? Não seria esse, seria esse aqui, tá? São ideias de alvo, tá bom? Você teria a ideia de alvo aqui também, tá? Se você comprou aqui no fundo, né, você poderia olhar esse topo aqui, né, são ideias de alvo, até por causa que esses movimentos teve força suficiente para jogar, né, o preço aqui. Então aqui, teoricamente, você vê que tem muito interesse nessa região, tá bom? Vamos procurar aqui agora um exemplo, né? Tô deixando minha ferramenta desse lado, vou até deixar ela aqui. Da hora eu tô indo para lá. Vamos procurar uma situação de um fundo forte, né? A situação do fundo forte é essa, né? Que ele veio buscar, tá? Mas a gente tem também essa região aqui, ó. Essa região aqui é um fundo forte, tá? Novamente, ó, deu início aqui, é uma região onde o preço, né? Onde o preço ficou trabalhando, né? Porque você tem essa região aqui, essa aqui na verdade, né, que foi a que rompeu esse topo, né? Vou até marcar aqui, ó, esse topo aqui foi rompido por esse fundo, né? Mas você tem uma região aqui trabalhada, né? Você tem uma região aqui aonde que ele acabou rompendo essa região aqui através desse fundo, né? Então você tem essa região aqui também, só que essa aqui foi mais trabalhada. Repara que ele foi mais trabalhado. Então ele rompeu, né? Fez um pullback aqui e subiu, né? Chegando aqui nessa região do nosso topo forte aqui, tá? Então ele veio e formou esse fundo forte, né? Esse fundo forte serve de um suporte. Olha quanto ele já tem um pouco mais de dificuldade de passar dele. Quando passa, né? Ele vem buscar o que? Aquele outro fundo forte aqui, ó, dessas regiões, tá? Então é interessante saber duas coisas, né? A primeira é definir qual que é os topos de fundo forte, tá bom? Segundo, entender que isso aqui pode ser regiões. Então, esse trabalho de refino que vocês podem fazer aqui, ó, por exemplo, eu posso refinar ele aqui com outra linha, né, aqui, ó, fazer esse refino com esse fundo aqui que está bem próximo, né, e ficou a região, tá vendo? O preço trabalhou nele e não conseguiu pegar o movimento altista, então ele veio a, a cair, tá? Então vocês podem trabalhar esse refino também, eu acho interessante, tá? Trabalhar esse refino. Entenda outra coisa também, pessoal, pontos, né, de topos e fundos, vocês têm que sempre olhar o seguinte, né? Eles não são 100%
certo de linha, tá? São regiões onde o preço pode trabalhar. Por exemplo, a gente viu aqui que isso aqui é um topo forte, mas o preço trabalhou nessa região. Tá? Então ele veio e trabalhou nessa região. O que, que a gente tem que imaginar aqui? A gente tem que imaginar que toda operação que a gente faz, pessoal, todo o movimento que a gente pensa em comprar ou não, a gente tem que olhar a região. Primeiro é uma região onde o preço brigou, ok? Então eu vou tentar entender o que, que vai acontecer aqui, tentar entender que isso aqui foi um rompimento falso, tá? Que ele volta e fecha abaixo, né, da nossa marcação aqui, tá? Ele fecha nessa linha abaixo aqui. Você poderia ter pegado uma venda aqui, né? E novamente ele tenta romper e não teve força. Aí ele vem realmente para baixo e dá o alvo lá, tá? Então tem que entender alguns conceitos para você entrar em conjunto com um topo forte e fundo forte. A princípio, basicamente é isso. A gente pode olhar no outro tempo gráfico, às vezes para ficar mais fácil, a gente identificar os nossos topos e fundo forte também, tá? É válido também. Tá? Mas geralmente, pessoal, eu gosto muito de olhar no gráfico que eu vou operar mesmo, tá? No caso, 5 minutos. Tá? Você pode utilizar outros gráficos, mas eu gosto de operar no 5, eu olho no 5, né? Então eu reparo muito nesses rompimentos falsos, eu espero sempre o preço andar, eu verifico se está na região. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, aqui ele está rompendo, está fazendo um pivô de alta, tal. Tá, mas esse pivô de alta aqui, pessoal, vocês vê que não é um pivô com candles relevantes, tá? Você vê que essa pernada aqui, ó, ele custou a fazer, depois ele teve uma explosão, e aí quando você vê candles pequenos assim, né, se formando aqui, pequeno, e depois dessa explosão, é um exaustão, pessoal, é um exaustão, tem que ficar muito ligado a isso. Você está numa região onde tem muitos vendedores, tá bom? Então essa região aqui tem muitos vendedores, tá bom? Então, basicamente, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês sobre aí topos e fundos fortes, tá? Basicamente isso, é basicamente o topo que rompe um fundo, é um topo forte, é um fundo que rompe um topo anterior, é um fundo forte, beleza? Então é isso aí, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, fiquem todos com Deus, espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!